Deve julgar em setembro os primeiros casos sobre o 8 de janeiro. Luciana Verdolim de volta com informações pra gente. Lu, a fase de interrogatório dos primeiros processos já se encerrou, certo? Certo, e o Supremo, inclusive, Lívia, divulgou um balanço. Entre os dias 26 de junho a 1º de agosto, foram realizadas audiências 719 para ouvir testemunhas de acusação e em defesa. Só para a gente ter uma ideia, foi concluída a instrução processual de 228 ações penais contra acusados de participar dos atos do dia 8 de janeiro. Foram 386 testemunhas indicadas pelas defesas, 228 réus interrogados. A Procuradoria-Geral da República indicou 21 testemunhas. Várias pessoas que participaram dessas invasões continuam presas aqui em Brasília. E as acusações são o seguinte, segundo o Supremo Tribunal Federal: associação criminosa armada, tentativa de abolição do Estado, violenta, do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com substâncias inflamáveis e dano ao patrimônio tombado. A Comissão Parlamentar de Inquérito lá no Congresso Nacional continua com as investigações e a grande expectativa para a semana que vem, Lívia, é para o depoimento do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que também foi ex-secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal. Ele ficou 4 meses preso por conta de uma suposta omissão da Polícia Militar aqui do Distrito Federal naquele domingo, por conta da falta de segurança que se viu durante os atos do dia 8 de janeiro. Anderson Torres nem estava no Brasil naquela época, mas ele foi indicado como responsável e permaneceu preso, hoje está em prisão domiciliar. A defesa de Anderson Torres encaminhou ao Supremo Tribunal Federal um pedido de habeas corpus para que ele possa permanecer em silêncio na próxima terça-feira. A defesa, inclusive, ela questiona o fato de Anderson Torres ter sido convocado como testemunha, quando, na verdade, ele é investigado. E o pedido para permanecer em silêncio é para que ele não tenha que se autoincriminar durante o depoimento lá na Comissão Parlamentar de Inquérito do Congresso Nacional. Agora, vale ressaltar que os pedidos que estão sendo encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, tradicionalmente, eles são concedidos às pessoas que estão indo lá à Comissão Parlamentar de Inquérito. E há uma grande possibilidade, falamos sobre isso nesta semana, Verdolim, para além desse depoimento já agendado dessa convocação de Anderson Torres para a próxima terça-feira, de que na quinta-feira, em uma nova sessão da CPMI, Walter Delgatti Neto, o hacker que ficou conhecido naquele caso da Vaza Jato, também preste depoimento depois que ele é suspeito, pelo menos, de ter invadido o sistema do Conselho Nacional de Justiça, um caso que teria também o envolvimento da deputada Carla Zambelli. A conferir se isso realmente vai acontecer na próxima quinta-feira. Agora, falando de CPMI ainda, dos atos de 8 de janeiro, documentos que vieram à tona apontam que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, tentou vender um relógio de luxo recebido durante uma viagem oficial à Arábia Saudita. Que história é essa, Luciana? Olha, esse relógio teria vindo juntamente com aquelas joias, que a gente viu muita polêmica envolvendo aí, e esses materiais, esses presentes já teriam sido, inclusive, devolvidos. Mas a Comissão Parlamentar de Inquérito teve acesso a e-mails onde, supostamente, Mauro Cid teria, melhor dizendo, tentado vender um Rolex. O preço sugerido teria sido de $60 mil, algo em torno de R$300 mil. Ele teria feito contato com uma pessoa, pedido uma avaliação e sobre a possibilidade dessa negociação. O e-mail que foi, inclusive, disponibilizado pelos parlamentares aponta como a pessoa teria questionado o Cid, por exemplo, se ele teria o certificado de garantia. Mauro Cid teria dito que não, porque teria sido um presente que não teria vindo com o certificado de garantia. E a pessoa a qual Mauro Cid estaria conversando até apontou que o mercado estava muito em baixa para relógios desse valor. E, inclusive, um relógio cravejado de platina e diamante. Por isso, seria muito difícil vender, exatamente por conta de um valor tão elevado.
Muito obrigada pelas informações mais uma vez, Luciana Verdolim. Bom trabalho para você em Brasília. Seguimos então na capital federal. Zé Maria Trindade, ainda há muitas perguntas sem resposta. Por exemplo, sobre esse relógio que está sendo negociado, ou que foi negociado, e isso foi confirmado pela troca de e-mails de Mauro Cid, esse relógio Rolex. Quem realmente recebeu esse relógio? O ex-presidente Jair Bolsonaro não é mencionado nessa troca de e-mails. Supondo que não tenha nenhum envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, ao que tudo indica. Como se pega um presente recebido durante uma viagem oficial e se faz uma venda desse objeto? Quais seriam as possíveis implicações agora para Mauro Cid e se isso pode respingar de alguma forma em Jair Bolsonaro? Pois é, essa história de presentes para funcionários públicos, isso é antigo. Mas houve um momento em que o governo decidiu regulamentar. E aí o Conselho de Ética definiu que existia um limite. Era de R$80, hoje está em R$200. Ou seja, uma caixa de bombom elaborada, já não pode ser presenteada a servidor público. Então, isso está devidamente regulamentado. No caso de presidentes da Câmara, do Senado, ministros, presidente da República, há um ritual para presentes. Quando o presente é ofertado, ele tem que estar no protocolo, ou seja, é preciso que é uma praxe, né? Que a entidade ou alguém que faça a doação diga com antecedência para entrar no protocolo e aí vai para o acervo público. Nesse caso, houve a doação de presentes ao então presidente da República, Jair Bolsonaro, e esses presentes vieram meio que num contrabando. Não é abandonar antigos companheiros, não é deixar para trás soldados feridos, mas o presidente Jair Bolsonaro tem dito o seguinte, que se alguém cometeu erros, que pague ou que seja julgado pelos erros. O grande equívoco aí está em manter o coronel Cid preso, não há motivo. É uma prisão preventiva eterna, mas que ele tem que explicar, que ele tem que ser julgado por isso, não tem a menor dúvida. Outra situação, os presos e que serão julgados, que a Luciana falou aí. Existem situações muito complexas. Eu não encontrei absolutamente ninguém que defendeu aquela barbárie de quebrar o Congresso Nacional, quebrar o Supremo, invadir as sedes físicas. E faço questão de dizer sede física, porque hoje não há uma sede total. Enquanto os vândalos estavam quebrando o Supremo poderia se reunir de forma virtual e mandar prendê-los, ou seja, ali não é o poder, ali é um prédio. E eles estão encrencados e levaram juntos pessoas que não tinham a menor ideia do que estavam fazendo ali. Existem, inclusive, injustiças em donos de empresas de ônibus que simplesmente alugaram os veículos para virem a Brasília e estão com os ônibus retidos por aqui, com tudo dentro dos ônibus, os bens dos participantes da passeata. Enfim, é preciso fazer justiça. Fazer justiça é julgar cada um pelo que ele fez e por sua responsabilidade. E não, como se diz no mundo jurídico, de baseadas, né? É aí que está o erro. Mas que haverá uma aproximação disso, haverá. Nesse julgamento, todos vão saber o que cada um fez naquele 8 fatídico. Só lembrando que era 8 de janeiro, governo Lula, e não governo Bolsonaro.